Meu irmão, tudo bem? Você sabe quem essa personagem aí representa? Essa personagem sombria? A gente olha, né? Meu Deus do céu, que imagem é essa? Essa personagem sombria aí representa o terceiro cavaleiro do Apocalipse. Nós estamos fazendo uma série de vídeos. Já fiz os vídeos sobre as 7 cartas que foi liberada para os pastores da Ásia Menor, não é? Que é a carta para a cidade de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Se você ainda não assistiu os vídeos, vai estar todos no card aqui. Você vai lá e assiste. Agora nós estamos no capítulo 6 do Apocalipse. Nós lemos o capítulo 1, 2 e 3. Fizemos uma leitura ali no capítulo 4, aí fizemos o capítulo 5 e o 6. Nós já falamos sobre o cavaleiro que vem no cavalo branco, que é a falsa paz. Nós já falamos no cavaleiro que vem no cavalo vermelho, que representa a guerra. E hoje nós vamos falar sobre este cavaleiro aqui. É o que vem montado num cavalo preto. Exatamente. Este é o cavaleiro que vem montado num cavalo preto. E nós vamos dar início a esse estudo. Você que ainda não está inscrito no nosso canal e está começando a gostar dos vídeos que a gente está postando, se inscreva no nosso canal. Além de se inscrever, clica no sino de notificação, porque quando você clica no sino de notificação, todas as vezes que eu postar vídeo, o YouTube vai notificar para você que tem vídeos novos aqui na plataforma. Então, se inscreva no canal, clica no sino de notificação e deixa o seu joinha se você gostar dos comentários. Que os nossos vídeos aqui, irmão, de estudos, é um estudo mais de comentários bíblicos, tá ok? Aí você vem, você assiste o vídeo, você tira algumas dúvidas e fala, realmente, é isso que o pastor João está falando. E se você quiser deixar o vídeo melhor, você pode deixar a sua opinião também sobre cada comentário que eu fizer aqui. Hoje nós vamos estar no livro do Apocalipse, do capítulo de número 6. E eu já fiz aqui um rodapé. Eu fiz um rodapé, meus irmãos. Eu vou ficar com vocês aqui nesse rodapé, que eu peguei o meu bloquinho e eu preparei aqui um rodapé excelente para vocês estudarem comigo, tá bom? Estamos aqui no estudo do livro do Apocalipse. Nós já fizemos o capítulo 6, do versículo 1, 2, 3, 4 e 5. 4, né? Versículo 1, 2, 3, 4. Hoje nós vamos estar no versículo de número 5, que é esse aqui, que eu vou ler para você. O capítulo de número 6, verso 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado, tinha uma balança na mão. Preste atenção nisso. Esse cavaleiro que João viu, que estava montado no cavalo preto, ele tinha uma balança na mão. Preste atenção nos detalhes. Verso de número 6 fala: E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Quando a Bíblia fala, quando nós falamos aqui nessa tradução, em outra tradução fala em denário. Essa minha tradução bíblica fala por um dinheiro. E outra tradução, que é a melhor, que fala por um denário. Um denário, irmãos, eu peguei esse bloquinho aqui e eu quero deixar aqui como observação, que esse esboço que você está vendo aqui, eu consegui uma boa parte desse esboço, eu consegui aqui através do professor e pastor Daniel. Deixa eu abrir aqui para vocês, aqui ó, o pastor Daniel, ele tem esse site aqui ó, Estilo a Oração,
O pastor Daniel, ele é professor de teologia, ele é escritor, ele é professor, ele é um homem abençoado. E ele tem uma posição aqui, ó, o que significa o cavaleiro do cavalo preto do Apocalipse. Gente, o professor Daniel, deixa eu ver se vai abrir aqui a página com a foto dele, né? Abriu aqui uma parte, eu acho que vai abrir de novo aqui. Deixa eu clicar que eu quero dar crédito aqui a ele, porque eu achei extraordinário o ponto de vista teológico dele, até onde eu fui, tá? Até onde eu fui lendo a publicação dele, eu gostei muito do ponto de vista dele. Eu gostei muito de como ele colocou cada situação sobre Apocalipse, capítulo 6, versículo 5 e versículo 6. Foi algo que eu olhei e disse, rapaz, bom mesmo, bom. Então eu estou dando esses créditos a ele porque eu peguei algumas partes aqui do livro, do que eu estou falando para vocês aqui, eu peguei com esse fichário dele, né? Com esse fichário. Daniel, agora o nome dele para falar, rapaz, porque não colocou Silva, Francisco, Benedito, tão fácil, né? É Daniel Conégero. É escritor, professor de teologia e pregador da palavra de Deus. É formado pela Universidade Presbiteriana e lidera o projeto evangelístico Estilo Adoração. Ele preparou um estudo aqui, irmãos, pensa num estudo que eu amei. Então, você fica aí ligadinho, porque são coisas muito boas que esse servo de Deus deixou aqui como exemplo. Mas vamos aqui para o bloquinho de rodapé, irmãos. Aqui, ó. Nós lemos o versículo 6, o versículo 5, o versículo 6. Agora aqui, ó. O cavaleiro, quem ele representa nessa visão que João teve. Esse cavaleiro representa o desequilíbrio econômico e financeiro. Tá? Esse cavaleiro de Apocalipse, capítulo 6, Apocalipse capítulo 6, versículo de número 5 e 6, ele está montado em um cavalo preto e ele representa, esse cavaleiro representa, meus irmãos, o desequilíbrio econômico. Toda a área econômica do planeta vai ser destruída através desse cavaleiro. Esse cavaleiro vai vir e vai desestabilizar a economia mundial. Você está entendendo? Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clica no sino de notificação e não deixe de deixar o seu joinha, tá bom? Fica bem atento aí, porque vai ter vídeos a semana toda, o mês todo, o ano todo, sobre o livro do Apocalipse. Você que gosta dessa matéria, você quer fazer a sua mente entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo, você precisa se inscrever, clicar no sino de notificação para ser notificado e deixar o seu joinha. Eu preciso deixar você bem atento a isso. E o que acontece, irmão, quando esse cavaleiro do cavalo preto vier, que ele já está vindo, ele já está mexendo por aí, quem está atento à situação global está vendo que o cavaleiro, ele já montou no seu cavalo, ele já está começando a desestabilizar algumas regiões do planeta, desestabilizando no petróleo, na economia, na carne, na transportadora, na fabricação dos carros, de móveis, de imobiliária. Tudo isso vai ser desestabilizado, porque esse cavaleiro, a Bíblia fala no versículo de número 6, a Bíblia fala no versículo de número 6, que ele traz, no versículo 5 aqui, ó, no versículo 5, fala assim, e estava assentado e tinha uma balança na mão, tá vendo? Ele tinha aqui, ó, tinha uma balança na mão, ele carregava uma balança que representa a economia mundial. Esse cavaleiro, você sabe que é um demônio, né? Esse cavaleiro, ele é essa imagem que eu peguei, é a imagem que mais revela, né? Olha que figura mais hostil, que figura mais sombria,
não é? Esse cavaleiro montado num cavalo preto, ele representa alguém que vai desestabilizar. Olha aqui, ó, o cavaleiro, quem ele representa na visão que João teve? Ele é o desequilíbrio econômico e financeiro. Ele vai vir para tirar o equilíbrio, desestabilizar. Não é? A Bíblia diz que esse cavaleiro vem montado num cavalo preto e em sua mão existe uma balança. Isso aqui é um mistério. Ele tem uma balança na sua mão. Ele tinha uma balança. Você precisa observar que cada cavaleiro traz consigo algo na mão. Algo na mão. Quando você lê sobre o cavaleiro do cavalo branco, ele traz um arco. Quando você lê sobre o cavaleiro do cavalo vermelho, ele traz uma espada. Quando você lê sobre o cavaleiro do cavalo preto, ele traz uma balança. Cada cavaleiro tem uma característica de problema, de guerra, de situações difíceis que vai vir para a terra. O primeiro cavaleiro é a falsa paz. O segundo cavaleiro é a guerra. O terceiro cavaleiro é a economia que vai ser mexida. Falamos de economia global, mundial, hein? Quem tiver o seu dinheiro no banco vai ser tudo saqueado. Olha a nossa situação aqui no Brasil, o Banco Master. Não vamos para tão longe. Olha a situação aqui do Brasil do Banco Master. Esse banco está quebrando vários bancos que estavam associados a ele, o que dependia dele. Está um atrás do outro falindo. O nome disso é o cavaleiro do cavalo preto de Apocalipse, capítulo 6, versículo 5 e versículo 6. Aí talvez, irmãos, talvez você diga assim: ah, pastor, eu não acredito muito nisso, não. Você não tem que acreditar, você só tem que assistir. Eu não posso fazer você acreditar no que eu estou falando, mas os seus olhos precisam te convencer do que ele está vendo. Se você olhar direitinho ao seu redor, você vai ver que está acontecendo tudo que a Bíblia fala. Tudo que a Bíblia fala está acontecendo, tudo que a Bíblia fala está aí, está nítido, está explícito, para que todos vejam. Você compreende? Versículo de número 6 fala sobre isso. Versículo 5, ele carrega uma balança na sua mão. Hein? É um desequilíbrio econômico. Ele vai trazer fome e desigualdade. É isso que esse cavaleiro representa, a fome e a desigualdade. Porque mexendo na balança mundial, mexendo na economia mundial, o que é que vai sobrar para as pessoas? Fome e desigualdade. É isso que vai sobrar. Fome e desigualdade. Você precisa estar atento a isso. Aí nós vamos mais além. Uma medida de trigo por um denário. Não é isso que fala? Versículo 6. Não é? Eu peguei aqui outra tradução, porque o versículo 6 que eu li para vocês fala que é uma medida de trigo por um dinheiro. Eu gosto dessa expressão aqui, ó, que fala sobre um denário. Uma medida de trigo por um denário. A Bíblia fala que quando esse cavaleiro vier, ele vai gerar uma fome tão grande no planeta, que as pessoas vão trabalhar um dia, porque um denário representa um salário de um dia. Ou seja, um denário representa um pagamento de um dia de serviço. Agora, olha o que a Bíblia fala, presta atenção, uma medida de trigo por um denário. Ou seja, irmão, a Bíblia está falando de uma forma categórica que quando a crise vier, o ser humano, o pai de família, ele vai passar o dia todinho trabalhando para ganhar um denário. E sabe o que é um denário para uma porção de trigo? Uma medida de trigo, irmão. Só dá para fazer um pão. Aqui embaixo eu deixei uma observação aqui, ó. Deixei uma observação aqui, ó. Um desequilíbrio e tal. Um denário
um denário, né, para um pai de família comprar uma medida diária para fazer um pão. Um denário, irmão, vai dar para comprar uma medida de trigo. E essa medida de trigo só dá para fazer um pão. É uma medida que dá para fazer um pão. Eu vou repetir. É uma medida que dá para fazer um pão. Eu vou falar de novo. O ser humano vai trabalhar para levar para casa um dinheiro para fazer um pão. Não é comprar um pão, fazer um pão. Ele vai trabalhar para ir na mercearia comprar uma medida de trigo. E quando chegar em casa, para a esposa fazer um pão. Agora vem comigo. Preste atenção, irmão. Isso aqui é uma matemática muito fácil de responder. Preste atenção. Um sujeito que tem uma esposa, vai lá, 2 filhos, 4 pessoas dentro de casa. O cara vai trabalhar o dia todinho e o salário que ele recebe só dá para comprar uma porção de trigo para fazer um pão. Mas são 4 pessoas dentro de casa. A conta não bate. Vamos falar sobre o café da manhã. Vamos falar sobre o almoço. Vamos falar sobre a janta. Eu estou falando trabalhar um dia todo para ter uma refeição. Eu estou falando sobre trabalhar um dia todo para ter uma refeição. E sabe quem é? Sabe quem é, meus irmãos? Quem vai trazer essa loucura no planeta? Sabe quem é que vai trazer toda essa loucura no planeta, irmão? É esse sujeito aqui, ó. É o sujeito que vem montado num cavalo preto. Ele vai tirar todo o equilíbrio da economia mundial. Todo equilíbrio da economia mundial. Agora, quando nós começamos a ler, preste atenção, quando nós começamos a ler e a entender que a Bíblia fala que o cara vai trabalhar um dia, ele vai trabalhar um dia todo, hein? Uma medida de trigo por um denário. Ou seja, o denário representa um dia de trabalho de um trabalhador. O cara vai trabalhar um dia todo para decidir se toma café da manhã, se almoça ou se janta. Um pai de família com 4 pessoas. Mas só que a Bíblia fala também que fala sobre a cevada, né? Fala sobre a cevada. Versículo de número 6. Vamos aqui. Aqui eu deixei aqui em observação também para vocês. Uma medida de trigo, ou seja, um denário de um dia de trabalho para o trabalhador tal, comprar, fazer um pão. E 3 medidas, aqui ó, 3 medidas de cevada por um dinheiro. Ou seja, quem quiser comprar o trigo, aqui, compre. Mas uma medida de trigo é um pão, por um denário. É para um pão. Agora, se você não for muito luxento, você pode comprar 3 medidas de cevada por um denário também. Por um denário. É assim. Ou você compra carne, ou você compra o frango, ou você compra ovos. Quando as coisas começam a ficar desequilibradas, você dá para comprar um quilinho de carne e tal. Vamos passar uma semana comendo carne, né? Aí quando o negócio começa a ficar mais apertado, você fala, gente, vamos comprar frango, que frango é mais barato. Vamos comprar carcaça de frango. Porque não é frango, é carcaça de frango. Aí você come aí por uns 2 dias. Aí quando a coisa aperta mesmo, aí você fala, vamos comer ovos. E se dê por satisfeito quando esse dia chegar. E os ovos aqui, traduzindo para você, é a cevada. Porque quem não tem dinheiro para comprar trigo, irmão, compra cevada. Compra cevada. Olha aqui, ó. A cevada era um grão muito inferior ao trigo. Geralmente a cevada era usada para alimentar os animais do campo. Mas muitas famílias pobres usavam para fazer suas refeições. Irmão, quando as coisas apertar, as pessoas vão pegar comida que é para animal comer e comer. A Bíblia fala no Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo 9, fala assim, ó, está aqui um rapaz
que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Esse rapaz era pobre. Ele não comia pão de trigo, ele comia pão de cevada. Hein? Ele não comia pão de gente que tinha um dinheirinho. Ele comia pão de cevada. Aí André falou assim, ó, aqui ó, tem um rapaz que tem aqui ó 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Não é? Você está entendendo? Irmão, quando a crise vem, irmão, quando a crise vem, minha irmã, o negócio fica estreito. Quando o homem que está no cavalo preto vem, aí não vai ter rico nem pobre, feio ou bonito, gordo ou magro, preto ou branco. Você está entendendo? Todos vão comer cevada, porque o poder econômico do mundo vai ser abalado. O poder econômico do mundo vai ser sacudido. Minha irmã, ore a Deus. Ore muito a Deus para que você esteja com a sua vida em ordem. Ore a Deus, porque até agora eu só falei sobre 3 cavaleiros. Falta o último. E o último é o mais aterrorizante de todos os cavaleiros. Nenhum cavaleiro se compara ao último cavaleiro. Nenhum cavaleiro tem nome. Só o último cavaleiro que carrega um nome sobre ele. O primeiro cavaleiro, nós temos uma visão teológica. O segundo cavaleiro, nós temos uma visão teológica. O terceiro cavaleiro, nós temos uma visão teológica. Mas o 4º cavaleiro, a Bíblia fala o nome dele. Ô, minha irmã, meu querido irmão, prepara a tua vida para se encontrar com o Senhor. Ele está voltando. O que você gostou de? O que você achou desse vídeo? Você gostou desse vídeo? Você acha que eu falei alguma coisa que girou uma chave em você? Você tem alguma observação para deixar para mim? Fale aqui nos comentários. Dê a sua opinião, porque vale muito para mim. Porque no mundo de aula, todo mundo é aluno, não é verdade? Deus nos abençoe. Compartilhe esse vídeo para pelo menos 12 pessoas, irmão. Compartilha pelo menos para aquela pessoa que você sabe que gosta desse tipo de conversa, tá? Por mais que ele diga, esse pastor tá falando besteira, mas manda para ele. Vai lá que com 20 minutos de vídeo aqui, alguma coisa chama a atenção dele. Deus nos guarde, Deus nos abençoe e até os próximos vídeos, em nome de Jesus. Diga um amém aqui antes de sair. Fica na paz. Shalom.